Muito boa noite. O Instituto de Estudos Fiscais tem muita alegria de realizar mais uma mesa de debates e sobre, mais uma vez, o tema da reforma tributária, mais especificamente da reforma tributária do consumo. Nessa noite, 30 de setembro de 2025, nós vamos discutir, debater o PLP número 108, é a segunda lei complementar, né, de regulamentação da reforma tributária, feita pela emenda 132, projeto esse que está atualmente, mais do que atualmente, está no presente momento, no Senado Federal, sendo votado, né? O relator do PLP 108, o senador Eduardo Braga, apresentou hoje, 30 de setembro, um novo relatório e foi incluído na pauta. Então, pode ser que nós tenhamos amanhã, ou hoje de madrugada, entre hoje e amanhã, alguma notícia mais concreta sobre a aprovação desse texto, que deve retornar à Câmara dos Deputados também, porque certamente ele vai sofrer alterações em relação ao projeto que chegou da Câmara no final de 2024 e já está tramitando no Senado, portanto, há quase um ano. Esse PLP 108 trata de muitos temas importantes da reforma tributária e também de temas que não têm a ver propriamente com o IBS ou com a CBS, nem com o comitê gestor, e sim com impostos já bem tradicionais do nosso sistema, como o ITBI, como o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. E é sobre isso que os nossos convidados hoje vão falar. Nós teremos duas palestras. Em primeiro lugar, teremos a professora Luciana Grassano, da Universidade Federal de Pernambuco, e depois o professor Rafael Fratari, de Belo Horizonte. Vou fazer uma apresentação rápida dos dois e depois vou passar a palavra a eles. Luciana Grassano de Gouveia Melo é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo que ela foi diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, tão tradicional, das primeiras do Brasil, no período de 2007 a 2015. Ela é professora titular de Direito Financeiro e Tributário dessa universidade e atualmente é professora nos cursos de graduação e também no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição. Além disso, é procuradora do Estado de Pernambuco e coordena o grupo de pesquisa Fórum Tributação e Justiça. Professora Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui na noite de hoje. A professora Luciana já participou de muitos eventos envolvendo o IF e também envolvendo a PUC Minas. Temos uma parceria muito boa entre as duas instituições. E já vou também apresentar o professor Rafael Fratari Bonito, que é doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ele atualmente é professor dos cursos de pós-graduação do IBET e também é co-presidente da ABRADET, essa associação tão conhecida em todo o Brasil pelos seus congressos, inclusive o próximo se avizinha, né, Rafael? Vai acontecer em novembro. E quero também agradecer a presença das pessoas que estão aqui acompanhando essa mesa de debates: Marcelo Campos, Leonardo Cunha, Tiago Seixas, pessoas que já têm muita presença no IF. No caso do Leonardo Cunha, ele faz parte da diretoria do IF. E essa gravação da mesa de hoje, nós vamos posteriormente disponibilizar a todos no canal do Instituto de Estudos Fiscais no YouTube. Feita essa apresentação da mesa, vou passar a palavra para a Luciana Grassano para que ela possa fazer a sua palestra. Obrigada, professor Marciano. É uma alegria muito grande voltar aqui ao IEF, estar com você, com o professor Rafael Fratari, com os demais participantes aqui que estão conosco nessa noite. Inicialmente, a minha fala, né, como foi definida previamente, é sobre o comitê gestor. Né? É um tema que sempre me despertou interesse. Eu tenho conversado com alguns colegas aqui da universidade, em especial da minha linha de pesquisa no programa de mestrado e doutorado, e eu achei
que essa seria uma boa oportunidade para discutir um tema num fórum especializado, como é esse que nós estamos reunidos aqui essa noite. Então, a ideia, na verdade, é tratar do tema Comitê Gestor em Juízo e a sujeição ativa do IBS, que é um tema árduo, né? Porque a gente sabe muito pouco, mas que me desperta um interesse muito grande, não apenas como professora, mas também como advogada pública, né? Como procuradora do Estado de Pernambuco. É um tema que afeta muito a nossa carreira. Então, eu vou sempre partir de uma premissa, né? Que considero irrefutável e inarredável. É pressuposto para a manutenção do federalismo brasileiro que a União Federal não tenha qualquer ingerência em relação ao comitê gestor. Essa é uma premissa para mim que na verdade, basilar, né? E eu também parto de uma constatação, que é a constatação de que a Lei Complementar 214 de 2025, que criou a CBS e o IBS, não definiu o sujeito ativo das exações. Então, no artigo 1º, a lei complementar assenta que ficam instituídos o IBS, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, e a CBS, de competência da União. Mas a lei complementar não define o sujeito ativo. E isso, indiscutivelmente, é matéria de reserva de lei. Isso na verdade, básico em termos de aprendizagem de direito tributário. Então, em relação às atribuições do comitê gestor, entre outras, eu gostaria de apontar as do inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar 108. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações, realizar as retenções previstas na legislação específica e distribuir o produto da arrecadação aos estados, Distrito Federal e municípios. Isso é o que está lá no PLP. Como também, de forma muito parecida, está na Constituição Federal. A titularidade do imposto, então, é indiscutivelmente dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Isso é indiscutível. Mas é o comitê gestor do IBS que arrecada e que distribui o produto da arrecadação aos estados, Distrito Federal e municípios, entre tantas outras importantes competências. Então, é evidente que dessa competência de arrecadar o imposto e de distribuir o produto da arrecadação podem decorrer conflitos federativos. Mas isso já foi resolvido pela Emenda Constitucional 132, que acrescentou a linha J ao artigo 109 da Constituição, que coloca na competência originária do Superior Tribunal de Justiça dirimir os conflitos entre os entes federativos ou entre estes e o comitê gestor do IBS, relacionados tanto ao IBS como à CBS, tá? Então, esse conflito federativo que pode acontecer tanto entre os entes federativos como entre os entes e o comitê gestor, em relação à competência jurisdicional, a gente já tem uma norma constitucional que coloca lá na competência originária do Superior Tribunal de Justiça, acrescido pela própria Emenda Constitucional 132. É evidente que, em tese, é cabível um recurso extraordinário do acórdão, desde que é evidenciada a ofensa direta à Constituição Federal e também a repercussão geral, né? Então, vejam que persiste, no entanto, a gente tem essa competência originária do Superior Tribunal de Justiça, que vale para o comitê gestor, né? Mas persiste também a norma do artigo 102.1, que diz respeito a conflito federativo, né? F, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração direta. Quanto a esta previsão constitucional, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal vem firmando o entendimento de que, para caracterizar essa hipótese, é pressuposto que o conflito seja capaz de abalar o pacto federativo, tal como, por exemplo, uma invasão
impor um ente federativo da competência constitucionalmente reservada a outra entidade integrante da federação. A meu ver, esse seria aí um conflito, na verdade, que pode colocar em xeque os próprios termos do federalismo brasileiro. Tá? Então, no meu entendimento, né, poderia se enquadrar nessa hipótese uma situação em que a União Federal, por meio de sua atuação, promova uma transgressão no sistema de competências do comitê gestor, ou mesmo promova uma interferência tão importante na distribuição de recursos financeiros aos entes políticos interessados, ao ponto de prejudicar o desempenho de seu papel constitucional. Eu acho que essas situações elas se enquadrariam como situações aí que poderiam ser originariamente levadas ao Supremo Tribunal Federal, considerando aí a figura do comitê gestor e do conflito de interesse federativo que o comitê gestor, a partir de agora, indiscutivelmente participa. Né? Falou de conflito federativo em tributação do consumo, necessariamente a gente vai ter aí o comitê gestor no meio dos entes políticos, todos eles. Essa matéria, no entanto, né, ela parece a menos problemática quando a gente pensa em definição de competência jurisdicional quanto à reforma tributária do consumo, porque já está, na verdade, já tem uma previsão constitucional expressa no sentido de definição da competência jurisdicional. Ocorre que o comitê gestor do IBS tem também competência para efetuar compensação, realizar retenções previstas na legislação específica, além de decidir o contencioso administrativo. É tudo competência do comitê gestor, não passa pelo ente político, é uma competência expressa, inclusive na Constituição, atribuível ao comitê gestor. Vejam que, nesse caso, não se trata de possíveis conflitos federativos, mas da possibilidade de afronta ao direito do contribuinte. Ou seja, a partir das decisões administrativas do comitê gestor, os contribuintes podem se considerar lesados e, com isso, podem querer recorrer ao Poder Judiciário em relação à compensação, em relação à decisão do processo administrativo tributário. Então, nessa circunstância, como se definiria a competência jurisdicional? Em que instância o contribuinte levaria o comitê gestor a juízo em razão de questionamentos quanto ao desempenho de suas próprias competências, como, por exemplo, uma decisão administrativa definitiva no processo administrativo tributário? A que juízo o contribuinte endereçaria aí uma eventual ação anulatória, por exemplo, de uma decisão definitiva no processo administrativo tributário. Nós sabemos, né, e aí voltando, eu estou sempre trabalhando com a legislação, que é praticamente o que a gente tem, que não é nem definitiva ainda, que a gente não teve, né, como o Marciano colocou, nem a aprovação ainda no parlamento. O comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira, relativamente à competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios para administrar o IBS. É isso que está aí logo no artigo de abertura do PLP 108. Ademais, né, o comitê gestor definirá as diretrizes e coordenará a atuação de forma integrada das administrações tributárias e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, observadas as respectivas competências, e terá sua atuação caracterizada pela ausência de vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Essas são as previsões que estão aí no artigo de abertura do PLP. Então, vejam que o comitê gestor do IBS ele faz um movimento de descentralização das competências que antes eram centralizadas e pertenciam aos entes federativos subnacionais. As competências que antes estavam nas mãos dos entes políticos, elas foram descentralizadas em favor do comitê gestor do IBS, que é ente constitucional da Federação Brasileira. Tem forma de autarquia,
é instituída pela União Federal por meio de lei complementar, mas tem previsão constitucional. Diante disso, quem teria competência para conhecer originariamente os pleitos de revisão das decisões do Comitê Gestor do IBS? A Justiça Federal ou a Justiça dos Estados? Essa, para mim, é uma questão que, na verdade, se coloca, né? Porque a forma é de autarquia criada pela União Federal por meio de uma lei complementar federal, né? Mas não é apenas esse aspecto que precisa ser analisado e que, na verdade, prepondera, tá? Então, quando a gente vai para o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, ele dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. É isso que está lá no 109.1. Ou seja, o que define a competência da Justiça Federal é o interesse da União ou dos seus entes administrativos diante do objeto da causa. É uma definição de competência que está prevista na Constituição Federal, que define o interesse da União como determinante para levar, no caso, a causa à competência da Justiça Federal. Então, a competência da Justiça Federal ela decorre exclusivamente da Constituição da República Federativa do Brasil. No que concerne a jurisdição civil, que engloba as lides tributárias, ela exige de modo irrenunciável a presença do interesse da União Federal. Nesse ponto, eu gostaria de trazer um trecho, né? Como eu disse a vocês, eu venho discutindo muito esse tema aqui dentro do meu projeto coletivo do PPGD e da minha linha de pesquisa, e eu gostaria de trazer um texto de um artigo que ainda não foi publicado, eu pedi a autorização dele, que ele mandou para mim para eu ler, do meu colega de linha, que é professor titular de Direito Administrativo da UFPE, também desembargador federal do TRF5, professor Edilson Pereira Nobre, e eu tenho discutido, como eu disse, bastante com ele, essa controvertida figura do comitê gestor, né, do IBS. Vejam o que é que ele diz. A inclusão do comitê gestor do IBS como ente descentralizado no âmbito da administração tributária do Estado federal foi um arranjo constitucional sui generis, elaborado pela circunstância de que a gestão do IBS não poderia tocar, evidentemente, ainda que de maneira transitória, a um dos 26 estados e Distrito Federal, ou alternadamente a um dos aproximadamente 5.000 municípios brasileiros. Mas a União está perante o comitê gestor como Pilatos no credo. Os seus representantes lhe são estranhos e nenhum poder possui para a sua designação. O mesmo se dá quanto à sua manutenção, realizada com base em percentual da arrecadação do IBS. Os agentes públicos incumbidos do exercício de suas competências não atuam no interesse da União, mas sim dos estados, Distrito Federal e municípios. Na qualidade de pessoa política de direito público, a União, representada pelo Comitê Gestor do IBS, age somente como ente de coordenação relacionado ao bom desempenho da competência compartilhada, prevista no 156A, do que ressai, dentre os seus objetivos, o de implantar contencioso administrativo tributário, cujos julgadores sequer são servidores federais, mas servidores recrutados das administrações tributárias dos demais entes federativos. Então, vejam, na verdade, eu acho que a situação, eu gostei muito dessa parte do texto, porque eu acho que a situação fica muito bem posta quando a gente faz um confronto aí com o artigo 109.1 da Constituição Federal, que define a competência da Justiça Federal. E, além disso, nós sabemos que é regra básica do processo civil que o polo passivo de um litígio deve ser ocupado por aquele que resiste à pretensão do autor. E aí eu pergunto, qual é a resistência que a União Federal poderia ter em relação às decisões do Comitê Gestor do IBS? Nenhuma.
não poderia ter nenhuma resistência. Então, nos conflitos entre o comitê gestor e os contribuintes, no que concerne, por exemplo, as compensações, as retenções autorizadas em lei, as decisões do processo administrativo tributário, me parece correto afirmar que a competência jurisdicional é da Justiça Estadual necessariamente. Tá? Essa é uma conclusão a que eu chego, né? Então, a gente tem duas situações aí em que o comitê gestor estaria em juízo, uma dentro de um conflito federativo, para essa não tem grandes problemas, porque a gente tem a previsão constitucional lá da competência originária do STJ, e noutra circunstância, quando esse conflito aí se estabelece com o contribuinte, em relação a um direito do contribuinte. E aí, nesse caso, por esses argumentos que eu trago agora, eu entendo que a jurisdição é da justiça comum, é da justiça estadual, justamente por não existir interesse da União que possa levar, no caso, a causa à justiça federal, tá? Então, ultrapassados esses pontos, né? Agora eu gostaria de voltar para a temática, eu gostaria de voltar, não, né? De trazer, né, a temática da definição do sujeito ativo do IBS, né? Então, ultrapassada aí esses conflitos relacionados à definição da competência jurisdicional do comitê gestor como comitê gestor, né? Eu acho que é importante a gente trazer também a discussão sobre a sujeição ativa do IBS, tá? Então, o artigo 119 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Essa é a definição de sujeito ativo que está lá no CTN, tá? Então, quando eu analiso o caso, o Código Tributário Nacional, né, e o caso do IBS, a princípio, eu entendo que essa norma não exclui nem a possibilidade dos entes subnacionais serem os sujeitos ativos, mas tampouco exclui a possibilidade do comitê gestor ser o sujeito ativo do IBS. Vejam que a Lei Complementar 204, como eu já disse antes, ela não definiu a sujeição ativa do imposto. Inclusive, num artigo que eu publiquei o ano passado sobre o comitê gestor do IBS, órgão constitucional do federalismo brasileiro, eu já defendia lá atrás que ocorreu uma alteração da capacidade tributária ativa nos impostos incidentes sobre a tributação do consumo dos entes subnacionais. A partir da reforma, eu já dizia lá que passam a ter como sujeito ativo o comitê gestor do IBS, tá? Os entes políticos subnacionais, como também o comitê gestor, são pessoas jurídicas de direito público. Está lá a primeira parte do artigo 119 cumprida, né? No atual arranjo, os entes subnacionais eles são titulares do imposto arrecadado, indiscutivelmente. Mas eu acho mais fácil enquadrar o comitê gestor como titular da competência para exigir o cumprimento do imposto, como prevê o CTN, quanto ao requisito para definição de sujeição ativa. Os entes subnacionais, eles dependem do comitê gestor para o repasse dos recursos financeiros de que são titulares. Mas o comitê gestor tem muito mais importância no papel de exigir o cumprimento do IBS que os entes subnacionais têm. Eu acho que tanto os entes subnacionais como o comitê gestor poderiam figurar na lei complementar, que é omissa quanto a esse aspecto que é relevantíssimo como sujeito ativo do IBS. Os entes subnacionais, porque são os titulares da arrecadação e porque são os verdadeiros titulares da competência tributária compartilhada. Então, indiscutivelmente, o IBS não pertence ao comitê gestor, mas aos entes subnacionais. Portanto, os entes subnacionais poderiam sim ser sujeitos ativos do IBS. Mas vejam que, entre outras competências do comitê gestor, também existem essas aí do inciso 6º e do 7º. Coordenar com vistas à integração entre os entes federativos no âmbito de suas respectivas competências
as atividades de fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa relativas ao IBS, que serão realizadas pelas administrações dos estados, Distrito Federal e do município. Quem vai coordenar é o comitê gestor. Cobrança judicial, extrajudicial do IBS, representação administrativa e judicial relativas ao IBS, que serão realizadas pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e do município. Inscrição em dívida ativa, inclusive tem a previsão de que o comitê gestor pode promover a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários do IBS, preservada a titularidade dos entes federativos. Para isso, basta um convênio ou alguma coisa do tipo, né? Então, veja que, indiscutivelmente, o comitê gestor tem um papel, na verdade, relevantíssimo e importantíssimo no que diz respeito ao cumprimento da exigência de pagar o imposto, né? A meu ver, superior, inclusive, do que os entes federativos subnacionais. Então, diante dessas atribuições do comitê gestor, eu não vejo como a lei complementar 204 não poderia dizer que o comitê gestor do IBS é sujeitativo do IBS. Eu acho que poderia sim, né? A lei é omissa quanto a um elemento, na verdade, formativo da relação jurídica tributária, que tem que ter previsão legal. Quem tem que dizer quem é o sujeito ativo do IBS é a lei complementar. Eu acho que, se a lei complementar fizesse isso, possivelmente nós teríamos menos problemas no futuro. Nesse ponto, né, chegando a esse ponto aqui, eu, na verdade, fiz uma reflexão com base no que eu já vinha pensando e analisei umas publicações recentes, né, do Conjur sobre o tema, porque é o que a gente tem, né, é a doutrina que a gente tem, na verdade, disponível, porque tudo evolui tão rápido que, na verdade, o que se diz é mais informativo do que de formação mesmo, né? Então, eu gostaria de analisar duas manifestações recentes que foram publicadas no Conjur. A primeira é um artigo que foi publicado na quarta-feira passada, de autoria do professor Hugo Segundo, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O título desse artigo é Quem é o credor do IBS? Ou seja, quem é o sujeito ativo do IBS? É a mesma coisa que você perguntar, né? Quem é o sujeito ativo do IBS? Que é o que eu venho tratando. Eu, particularmente, inclusive, prefiro a gente trabalhar aí com esses institutos mesmo do direito tributário, que é a sujeição ativa, né? Mas aí, veja o que é que o professor pergunta. Se algo errado ocorrer, quem deve ser demandado em juízo? Quem deverá cumprir os efeitos de uma ordem judicial? Os efeitos da coisa julgada, tema tão largamente discutido em matéria tributária. Caso o tributo seja pago de modo indevido e se superem os inúmeros outros entraves colocados à restituição, quem haverá de devolvê-lo expedindo o respectivo precatório? São todas perguntas relevantíssimas, né? E que a gente não tem ainda resposta, porque a gente não tem previsão legal de definição de sujeição ativa, tá? E aí, ele, como eu, na verdade, propõe que, da forma como estruturado o comitê gestor e a divisão dos recursos por ele arrecadados, a solução mais correta parece ser considerar que o comitê gestor, e apenas o comitê gestor, seria o sujeito ativo do IBS, né? Isso daí ia depender, evidentemente, de uma previsão na lei. Isso não é matéria para a doutrina definir, é matéria de previsão legal. Então, nós estamos, eu e o professor Hugo, de acordo quanto a este argumento de que o comitê gestor, na verdade, seria o melhor sujeito ativo do IBS, mas eu quero frisar que entendo que jamais a competência jurisdicional poderia ser da Justiça Federal, a não ser que a Constituição Federal seja alterada e que a gente passe por mais uma afronta ao federalismo brasileiro. Não existe, nem pode existir interesse da União Federal, não pode existir interesse da União Federal, né? Inclusive, é uma base imponível, consumo, que é disputada entre esses entes, né? Então, não pode existir interesse da União Federal que venha a justificar uma competência jurisdicional federal na forma estabelecida
na Constituição Federal, no seu artigo 109, inciso 1º. Um outro artigo que eu analisei, ele foi publicado pelos professores Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Daniel Marchionati. Também, nesse mês de setembro, eu acho que por volta do dia... tá aí, do dia 11, eu acho que eu tirei essa não do Conjur, mas da Associação Nacional de Juízes Federais. E o título do artigo é Política de Litigante Único na Reforma Tributária, tá? E aí há uma construção, né, da necessidade, que eu concordo, acho que é necessário a gente ter uma política de litigante único na reforma tributária, indiscutivelmente, né? Do contrário, vai virar uma panaceia que ninguém vai conseguir, na verdade, resolver problemas, né? Mas ao longo do artigo, né, que trouxe essas premissas, os autores, eles colocam, eles são inclusive membros, né, da comissão do Conselho Nacional de Justiça, que estão discutindo essa parte do processo judicial tributário na reforma, e aí eles dizem o seguinte: para dar concretude ao que estamos preconizando, ao invés de, como já está muito adiantada aqui a fala, ao invés de eu explicar, eu vou ler um pouco alguns artigos que estão sendo propostos aqui. Então, para dar concretude ao que estamos preconizando, oferecemos um primeiro esboço do ato normativo ou convênio que suportaria a sugestão, tá? E aí, vamos ler aí, então, o artigo 1º. As ações judiciais relativas ao IBS e à CBS, de que trata o inciso 5º do caput do 195, observarão o disposto neste ato normativo. Essa parte da comissão propõe, na verdade, que a solução para a definição de um litigante único e na verdade, da definição da competência jurisdicional fosse efetivada por meio de um ato normativo, na forma como proposto, ou então por um convênio, tá? E aí vem o artigo 2º. A ação judicial impugnando a exação do IBS e da CBS será ajuizada em face, aí vem o primeiro, da União, veja, IBS e CBS, ou seja, junta os dois tributos, tá certo? Junta o tributo da competência da União, que indiscutivelmente é da Justiça Federal, né, com o do IBS, que como eu coloquei antes, na verdade, no meu entendimento, chama a competência para a Justiça Comum, para a Justiça dos Estados. Então, a ação judicial impugnando a exação do IBS e da CBS será ajuizada em face, primeiro, da União, pelo contribuinte sujeito ao regime regular e tributado pelo imposto de renda com base no lucro real, do Estado, de seu domicílio, pelo contribuinte optante, pelo contribuinte sujeito ao regime regular e tributado pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, do município, de seu domicílio, pelo contribuinte optante do Simples Nacional ou pessoa física, do Distrito Federal, pelo contribuinte nele domiciliado, né? Então, há uma definição aí da esfera federativa, né, a que estaria afeto, né, o litígio a partir do tipo da configuração da pessoa jurídica, e mais para frente vocês vão ver também no que diz respeito ao valor do crédito tributário, tá? Então, queria também dar uma lida, né, com relação aí no artigo 3º, né, a execução fiscal do IBS e da CBS será proposta primeiro pela União, em face do contribuinte sujeito ao regime regular e tributado pelo imposto de renda com base no lucro real, e aí se repete, pelo estado do domicílio do contribuinte, no caso de lucro presumido, pelo Simples Nacional. O artigo 3º, as execuções de crédito tributário de elevado valor serão ajuizadas pela União Federal, as execuções de crédito tributário de pequeno valor serão ajuizadas pelo município de domicílio do devedor. Né? Então, essa, na verdade, é a proposta, né? Fazer uma definição de um litigante único, definir a esfera federativa a partir tanto
do regime, né, de tributação da empresa, que é a contribuinte, como também pelo valor do crédito tributário envolvido, misturando aí tanto o crédito tributário do IBS como da CBS, né? Isso daí a grosso modo, né? O artigo realmente é muito mais profundo, analisa a questão numa perspectiva muito mais densa do que a que eu estou explicando agora, mas em suma é isso. Eu, particularmente, eu não vejo, né? E aí eu gostaria muito de escutar a posição, né, dos professores, se já analisaram essa proposta, que me preocupa muito, mas eu não vejo como essa solução ela possa prosperar. Pelo menos através de um ato normativo ou de um convênio. Primeiro, porque a União Federal, né, por meio de um ato normativo e de um convênio, não poderia alterar a competência constitucional da Justiça Federal. Essa é a primeira razão. Precisa fazer isso por emenda à Constituição. Por outro lado, isso também, essa solução não resolveria, por exemplo, as perguntas feitas em seu artigo pelo professor o segundo. A gente não teria essas respostas diante aí dessa proposta aí de arranjo com vistas a se ter um litigante único na reforma tributária. Vejam, a União Federal, aí veio uma pergunta minha, pagaria precatório em caso de ser sucumbente numa ação que questiona a cobrança de IBS, que não é de sua competência tributária? Numa hipótese, por exemplo, de depósito judicial de valor controvertido de IBS, se a decisão fosse pela manutenção do lançamento, o depósito seria convertido em renda em favor da União, que não é o ente titular do recurso. Os honorários eles seriam devidos à PGFN quando a lei complementar do comitê gestor diz que as demandas judiciais do IBS serão coordenadas pelo comitê gestor através das procuradorias dos estados e dos municípios. Então, me parece que aí promove aí um conflito tanto com normas constitucionais como com as próprias normas do PL 108, tá? No que diz respeito à atuação das procuradorias do Estado e do município, no que diz respeito as demandas judiciais em torno do IBS, sob coordenação aí da figura do comitê gestor. Então, a proposta diz também, como eu li para vocês, que as execuções de crédito tributário de elevado valor serão ajuizadas pela União. Aí eu pergunto, sem nem, na verdade, fazer questionamentos mais adiante no que diz respeito, né, por que a União fica com os maiores créditos, né, sem fazer esse tipo de questionamento, que eu acho que são questionamentos importantes também, mas eles saem um pouco da esfera jurídica e entram aí numa discussão também de política, né, fiscal tributária. A, Numa circunstância dessa, de a União executar os créditos tributários de elevado valor, tá? Por exemplo, a PGFN ela vai poder transacionar o IBS se esse crédito, na verdade, tiver elevado valor. Como? Através de uma lei da União. Como é que isso vai se estabelecer? Ou não vai poder se estabelecer transação em relação a esses valores, né? Ou vai ter que haver algum convênio para que. Então, assim, não me parece que ajuda muito, sabe? Eu acho que gera uma série de problemas, né? Então, a gente está acostumado na Procuradoria a firmar transações. Como é que ficam as transações numa situação dessa? A PGFN vai pegar IBS dos maiores valores, né, de créditos de maiores valores, vai poder transacionar, não vai poder transacionar? Quais são as regras? Quais são as normas de transação? Porque transação é diferente do que a gente está tratando em termos de reforma tributária de consumo, sabe? Então, assim, traz uma série de problemas que, a meu ver, não precisam existir, sabe? Eu acho que se a lei complementar estabelecer a União Federal como sujeito ativo da CBS, que nem isso fez, né? E o comitê gestor, como sujeito ativo do IBS, a gente tem uma política de litigante único na reforma tributária, né?
tem uma política de litigante único para o CBS, para a CBS, e uma política de litigante único para o IBS, sem mexer, na verdade, em competências, sem mexer nem em competências, na verdade, de ente federativo, de comitê gestor, nem em competências aí definidas em termos de jurisdição, tá? Acho que essa política de litigante único assim imposta, né, ela teria muito mais facilidade de ser implantada e sem necessidade de uma emenda à Constituição Federal, tá? Que eu acho que seria imprescindível na hipótese de se levar à Justiça Federal demandas, na verdade, que não são do interesse da União e nem podem ser. Tá? Então, assim, essas são as minhas inquietações, né? Eu sei que, na verdade, tem muita coisa ainda para se refletir, se pensar. A gente vai fazer isso durante muitos anos, né? Daqui para frente. Mas de início, né? Nesse estágio, na verdade, das preocupações que nós temos, essa é uma preocupação constante que eu tenho em relação à definição do comitê gestor em juízo, né? E da sujeição ativa do IBS. Como é que vai ficar isso? Isso é tão importante, né? Tem tantas repercussões que, na verdade, não dá para ficar com uma lei complementar que não tenha essa previsão legal, tá? Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês e eu agradeço a atenção e peço desculpas por ter me estendido um pouco mais. Muito obrigado, professora Luciana, pela excelente exposição, pela excelente provocação a todos aqui. Nós tivemos um seminário sobre a reforma tributária aqui em Belo Horizonte na semana passada e esse tópico do IBS e da CBS em juízo, né? Foi um dos tópicos mais discutidos, inclusive do último painel, e eu tenho certeza que na fase dos debates, nessa mesa que nós estamos tendo hoje, isso vai voltar à tona, mas eu já adianto que me parece que a sua análise, sem dúvida, é procedente e essa proposta feita e analisada por você no final, mais eu acho que atrapalha do que ajuda a resolver os problemas. Mas vamos então agora à palestra do professor Rafael Frattari, a quem eu também agradeço por estar aqui nessa mesa de hoje. Ele vai falar sobre temáticas diferentes da temática abordada pela professora Luciana. Rafael, muito obrigado, a palavra é sua. Bom, Marciano, eu te felicito mais uma vez, né, pelos 25 anos do IF. 25, não é isso? 20, 20. né, pelos 20 anos do IF, que foram muito bem comemorados, não é, com o evento ocorrido na semana passada, pelo qual eu dou meus parabéns também, estendo os parabéns ao Léo, enfim, a toda a diretoria do Instituto de Estudos Fiscais, que ao longo, né, desse período todo faz um ótimo trabalho de discutir, né, não só questões tributárias, mas também financeiras e especialmente a relação, não é, entre arrecadação, gasto, direito tributário, direito financeiro, entendendo o fenômeno com a complexidade que ele merece. Agradeço aqui ainda a presença do Marcelo, do Tiago, do Dr. Murilo Abreu, em nome dos quais cumprimento toda a nossa audiência futura em relação às pessoas que ainda vão ver esse vídeo. Bom, o tema que me foi atribuído, ele é um pouco mais prosaico, né? E talvez não tão importante, não tão relevante quanto o que foi abordado pela professora Luciana, a quem, né, eu cumprimento, né? Foi ótima a sua exposição, professor, e trouxe pontos realmente super importantes que eu acho que as pessoas ainda vão ter que refletir muito sobre eles para que essa reforma seja efetivamente implementada.
Mas eu vou tratar de dois assuntos que me pareceram também relevantes, né, e que estão no PLP 108, que esperamos seja aprovado, né, na noite de hoje ou na madrugada de amanhã. O primeiro deles sobre o processo administrativo tributário, não é, que foi abordado, não é, de um modo relativamente adequado dentro do projeto de lei. Há algumas críticas em relação a determinados pontos, mas eu acho que o saldo, de uma maneira geral, foi positivo. O projeto ele inicia trazendo os princípios que irão, não é, orientar a aplicação do processo administrativo tributário, e aqui a gente não tem nada de muito novo, né? Todos esses princípios já estão, já foram muito debatidos e estão consagrados tanto pela doutrina de direito administrativo quanto pela doutrina processual. Alguns deles, é bom dizer, a gente tem uma espécie de uma promessa, né? Como a razoável duração do processo, o formalismo moderado, enfim, entre outros. Mas o fato é que até aqui andou bem o legislador e a gente não tem muita crítica a fazer. Agora eu vou falar sobre alguns temas gerais de processo administrativo tributário que estão presentes dentro do processo, como, por exemplo, atos e termos processuais, né? A gente vai ter atos e termos processuais sem uma forma determinada, eletrônicos, num sistema que vai ser desenvolvido pelo comitê gestor e terá que ser aplicado por todos, né, os entes políticos envolvidos. Ou seja, como se a gente tivesse uma espécie de um grande EPROC que todo mundo tivesse junto lá, tanto contribuintes quanto entes políticos e também, naturalmente, o comitê gestor. Ah, há um negócio interessante sobre esse sistema é que já na lei complementar, em geral, esse tema ele vai para atos normativos menores, não é? Há já uma previsão, não é, de quando houver uma certa instabilidade no sistema, não é? O que vai acontecer com esses prazos. Intimações todos, né, pelo domicílio tributário eletrônico, não é? Como já ocorre, não é? Dentro da esfera federal, pelo menos. Os prazos processuais, aqui a gente tem uma pequena novidade, vão ser contados em dias úteis, né? Com a aplicação do recesso forense que a gente tem ali no final do ano, entre dia 20 de dezembro e dia 20 de janeiro. Então, nós vamos aplicar a mesma lógica aqui do processo judicial para o processo administrativo em relação ao IBS. E aqui eu já lembro de um assunto que tem a ver com quase tudo que eu vou falar, que seria a possibilidade de a gente uniformizar melhor os processos administrativos que nós teremos. Porque, na verdade, hoje existe uma legislação federal que provavelmente vai ser aplicada à CBS, ao imposto seletivo e aos outros tributos da União Federal, que traz a regulamentação de julgamentos em primeira instância, CARF, tudo isso que a gente já conhece, não é? Existe ainda regulamentações estaduais nos 27 estados e Distrito Federal, naturalmente, não é? Que vão ter que conviver com essa regulamentação do IBS, afinal de contas, temos tributos, não é? Que continuam sendo da competência privativa dos estados normalmente, e temos ainda as inúmeras esferas administrativas, né, municipais, que, é claro, não se equivalem ao número de municípios que nós temos, que apenas uma minoria de municípios, né, um- um- uma minoria de municípios existe o processo administrativo organizado, como é o caso do município de Belo Horizonte, São Paulo e alguns outros, não é? Mas é importante que se pense numa certa uniformização nesses procedimentos administrativos, nem que seja em relação a temas
né, que sejam comuns a todos eles, como são esses temas gerais que nós estamos falando aqui. Bom, esse artigo, né, o artigo 62, o parágrafo 5º, tem um dispositivo que me assustou um pouco, dizendo que o comitê gestor, quando ele for falar, né, quando ele for falar em prazo e não sei o quê, ele vai levar em conta todos os feriados dos entes políticos envolvidos. E aí eu penso que no Brasil, o Brasil nós já temos um povo que gosta de um feriado. Então, imagino quantos feriados existem, né, nos mais de 5.000 municípios que nós temos. Então, enfim, eu não sei o que, que eles querem fazer com isso, né? Se querem ter, se eventualmente aquele processo que está relacionado a uma determinada localidade, a gente vai ter um prazo diferente para eles, né? Em relação a outro. Isso aí não é um negócio impossível de fazer, mas é uma tarefa, digamos que chatinha, que eu acho que o comitê gestor terá que fazer e tudo indica que vai fazer por conta desse artigo. Existe dentro da regulamentação do processo administrativo uma teoria das nulidades bem colocada, não é? E que segue o que os autores mais modernos falam, que é, olha, se eu não tenho nenhum tipo de nulidade que traga prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, eu não vou precisar ficar anulando o ato à toa. Basicamente é isso. E vou preservar a prática de atos que foram, né, anteriores ao problema. Existe ainda uma regulamentação relativamente importante sobre impedimentos, suspeições dos julgadores. Eu acho que isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um resquício aí das Zelotes ou de outras experiências negativas, embora excepcionais, não é, que a gente teve nos últimos anos. Então, houve uma regulamentação relativamente importante em relação a cada conselheiro, entre aspas, não é, que irá compor o órgão, né? Em relação à apresentação de provas, a preclusão, a gente segue mais ou menos o que já está colocado, né, na legislação do processo administrativo. Eu tenho que apresentar provas e argumentos, né, no momento da impugnação, salvo se houver alguma razão, força maior ou fato superveniente, ou ainda para contrapor alegações novas que tenham sido colocadas pelo fisco posteriormente. Há a possibilidade, não é, como não poder, né, enfim, a gente tinha que preservar de requerimento de perícia, mas a gente sabe o tanto que as perícias ah, são restritas, né, em geral, na discussão do processo administrativo, quase sempre não é pela posição da administração pública em relação ao tema. Uma possibilidade ampla de requerimento de diligências pelo julgador, e isso é bastante interessante. Eu já tive a oportunidade de ser julgador durante mais de 10 anos do órgão administrativo do município de Belo Horizonte. Não era raro quando às vezes até em segunda instância, que era onde eu estava, a gente requerer alguma diligência, não é? Para que seja melhor esclarecido determinado fato, não é? Aqui sempre orientado pelo princípio da verdade material, que, na minha opinião, não é, deve se impor em relação a todos aqueles outros princípios vistos aqui, inclusive o do formalismo moderado. Outra coisa muito interessante que nós tivemos, não é? E eu acho que segue ainda, né? O que já é colocado dentro da regulamentação, ao menos do CARF, é em relação aos provimentos vinculantes, além daqueles já determinados em lei, não é? As decisões do do Supremo Tribunal, no controle concentrado, ou aquelas no controle difuso que foram suspensas pelo Senado, ou aquelas decisões, não é, de repercussão geral, enfim, tanto do Supremo quanto do STJ. E ainda as súmulas, não é,
ah, da Câmara, do Comitê Gestor, do IBS, né, da Câmara Superior, e ainda as decisões da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo, de IBS e da CBS. Afinal de contas, temos, né, dois tributos com idêntico fato gerador. Então, enfim, a gente tem que ter uma certa uniformidade, não é uma certa, não, uma uniformidade total, não apenas entre os órgãos administrativos, mas também entre os órgãos judiciais. E isso, enfim, sabe, vai ser um desafio importante, especialmente se esse modelo sugerido aí, né, que a professora Luciana trouxe, né, vingar. Esse modelo é muito interessante, porque ele pode, às vezes a empresa vai escolher entre ficar ou não no lucro real ou presumido por conta disso aí, entendeu? E aí você dá para o contribuinte a chance de escolher sobre qual jurisdição ele vai enfim, discutir os seus créditos. E outra coisa que me pareceu interessante é que, ainda que o contribuinte, se ele usar ação anulatória, às vezes ele pode ir para uma determinada jurisdição. Se ele for executado, talvez ele fique em outra. Então, eu acho que, de fato, esse modelo, essa sugestão, em que pese sejam muito bem-vindas, né? Isso significa que muita gente está pensando sobre o assunto, está refletindo sobre esse tema, especialmente, acho que juristas que têm uma experiência prática importante, além de serem acadêmicos importantes. Eu acho que esse é um assunto que vai demandar uma reflexão, de fato, muito importante sobre ele. Eu trouxe aí a estrutura de julgamento que o órgão administrativo do IBS terá, né? Nós vamos ter um julgamento de primeira instância com 27 câmaras de julgamento espalhadas por estados, né? Eu acho que talvez ainda a gente vai ter um convênio permitindo com que dois estados que não têm uma estrutura administrativa lá muito importante, né, façam uma só estrutura, enfim, eu acho que a gente ainda vai ter alguma novidade sobre esse assunto. Mas o fato é que, né, vão ser no mínimo 27 câmaras de julgamento. É possível que existam mais em alguns lugares, com dois indicados, dois membros indicados pelo Estado, dois indicados pelos municípios, e a própria lei complementar traz requisitos mínimos, tanto para servidores indicados por entes políticos, quanto para aqueles representantes dos contribuintes que não estão em primeira instância, aos moldes, não é, do que ocorre hoje dentro do modelo usado pela União Federal. É bom lembrar que o PLP ele garante que as sessões sejam públicas e que haja sustentações orais nas sessões. Então, imagino que, inclusive, na primeira instância, nós vamos ter uma alteração em relação ao que existe hoje, não é? Indo para segunda instância, a gente já vai ter, né, câmeras com 8 julgadores, mais um presidente que não vota. Esse presidente sempre será indicado dentre os representantes da administração pública. Nós vamos ter, né, como na primeira instância, 2 representantes do Estado, 2 do município, e agora 4 representantes dos contribuintes, não é? Seguindo aí o critério enfim, indicações, mas eu acho que agora vai ter uma prova. Isso não ficou muito claro, mas pelo que eu li, né, a gente vai ter uma análise de conhecimento, sei lá, alguma coisa do gênero. E eu tenho a Câmara Superior do IBS, né, que tem a mesma, que espelha, né, o número de julgadores da segunda instância, e tem um presidente. É bom dizer que, em relação à Câmara Superior, nesse vai e vem de PLPs que nós tivemos nos últimos, né, nos últimos dias, em um deles foi excluída
a participação paritária de representantes dos contribuintes. Aí, desculpa, gente, está 8 representantes contribuintes. Ah, não, são oito, sim, claro. O número de bonequinhos é que não está equivalente, mas são oito. Mas é fato que isso aqui já, né, já saiu de um PLP que, enfim, que seria uma decisão política desastrosa, né? Você retirar, né, a representação dos contribuintes do órgão máximo julgador desse tipo de matéria. Especialmente que quando você olha para os, né, pros órgãos que já existem hoje, a gente tem um modelo diferente, né, que preserva a participação dos contribuintes. Aí eu tenho os recursos, não é, que existirão, ou boa parte dos recursos, né? Aí eu acho que são todos os recursos, né? Eles criaram uma espécie de embargo de declaração, com esse nome legal aí, ó, pedido de retificação, não é? Que tem as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, mais indicação de erro material. Né? Erro material, em geral, a gente usa embaixo de declaração também e tal. Né? Então, aqui eu tenho esse, esse recurso. Impugnação que abre, né, o contencioso administrativo, normalmente, embora o contencioso administrativo não se faça apenas, não é, de impugnações contra autos de infração, eu tenho outros casos, não é, discussão de obrigações acessórias, né, pedidos de restituição, ressarcimento, enfim, a gente tem outras hipóteses de discussão administrativa, mas a mais comum e usual é, de fato, a discussão, né, de autos de infração que contém tanto o lançamento quanto a imposição de penalidade. Sobre a imposição de penalidade, tem um negócio muito interessante. As multas ficarão com o ente político fiscalizador, não é? E essa fiscalização ela tem uma autoria e uma coautoria em relação ao IBS. Isso me pareceu relativamente interessante. Eu tenho só que refletir um pouco mais na possibilidade de que a gente tenha uma espécie aí de uma guerra em relação a ver quem é que começa a fiscalizar para ser autor, coautor, para ver se, né, com quem fica essas eventuais penalidades. Vamos esperar a regulamentação, né, dessa possibilidade para, né, e torcer, né, para que ela não crie nenhuma possibilidade de conflito aí entre os entes políticos. Depois, em alguns casos, eu vou ter, né, o recurso de ofício, que vai funcionar mais ou menos dos mesmos moldes que hoje, né? Inclusive, nós teremos um rito sumário, né, para alguns temas que já foram exemplificados pela lei complementar, mas que podem ser ampliados, pelo que eu pude perceber, não é? A lei até fala que, olha, exemplificadamente, casos em exclusão de regime de simples e outros casos menores, inclusive em relação ao valor discutido, podem ter um rito sumário, não é? No qual não se aplique o recurso de ofício. E eu ainda tenho alguns outros casos em que é dispensado o recurso de ofício, mas nada muito diferente do que já existe hoje em dia. O recurso voluntário, que pode ser interposto tanto pelo sujeito passivo quanto pelo ente político, não é? E aí os requisitos de cada um desses recursos. E aí a gente ainda tem um recurso de uniformização, que tem um prazo distinto, não é? O prazo dos dois recursos mais usados vão ser de 20 dias úteis, né? E aí eu já tenho uma crítica, ficar tendo muito prazo diferente, não é? Isso aí para os advogados é uma loucura, né? Sempre quando a gente tem autuação, principalmente quem atua em mais de um lugar no Brasil, a gente até brinca com os advogados mais jovens. Sempre que vá fazer uma autuação, tem que ler a legislação vigente naquele momento. Porque tem estado que é 60 dias, é 30, é 20, é não sei o quê.
Então, o ideal seria que a gente tivesse uma maior uniformidade em relação a esses assuntos, volto a dizer. Mas o fato é que esse recurso de uniformização tem um prazo de 10 dias, há que ser feita a comprovação da divergência, mais ou menos nos moldes em que existem hoje. E eu ainda tenho, que não são propriamente recursos, dois incidentes de uniformização da jurisprudência. Isso é um negócio muito legal, muito importante, não é? Um deles relacionado à repetição de julgamentos. Mais ou menos o que eles fazem hoje no CARF, não é? Quando eu tenho um tema abordado reiteradas vezes no mesmo sentido, não é? Quando for este o caso, a competência, não é, para requisitar, ela é basicamente ou da Câmara ou do comitê gestor, né, do ente político, e eu ainda tenho um incidente contra decisões que contrariem os provimentos da jurisprudência, entre aspas, já assentada pelo comitê. Ou seja, neste caso, tanto contribuinte quanto fisco podem alegar o descumprimento de súmulas do próprio comitê para que a Câmara Superior aprecie esse caso. Eu ainda trouxe algum. Bom, existem, né, obviamente, vários outros detalhes da jurisprudência, mas nada que tenha me chamado muita atenção ou que seja algum elemento ou escolha, né, que possa causar, né, uma comoção ou um problema, enfim, que seja efetivamente muito grave. E por isso eu passo, né, e vou fazer de uma maneira rápida, né, a destacar algumas alterações que foram feitas, ou alterações, ou reafirmações da jurisprudência em certos momentos, em relação à legislação do ITCD, que é como a gente chama aqui em Minas, e TCMD, como é chamado em vários outros estados, como em São Paulo. Aqui em Minas a gente não tem o M aí, mas enfim, naturalmente é o mesmo imposto. Bom, a progressividade das alíquotas agora me parece obrigatória, né? Ela sempre foi obrigatória no final do dia por um princípio constitucional. Agora a gente tem uma regra que manda que as alíquotas sejam obrigatórias. A gente já tinha isso na Constituição, né? Esse é um ponto que, na minha opinião, se extrai, né, dos princípios constitucionais, mas o fato é que agora estados aqui, né, eu tenho alguns estados que têm a mesma alíquota, né, o caso de Minas Gerais tem uma alíquota de 5% para tudo, não importa, né? Minas Gerais vai ter que estruturar a sua legislação, né, de uma maneira que ela cumpra a lei complementar, mesmo porque a lei complementar, neste caso, eu acho que ela cumpre a função de norma geral de direito tributário, a qual estão, né, submetidas todas as legislações estaduais. A gente teve ainda o final daquela discussão, né, sobre a possibilidade de exigência do ITCMD quando o sucessor ou doador estava fora do Brasil, não era residente no Brasil, era residente no exterior. Então, agora a legislação elegeu três elementos de conexão em relação ao ITCD, né? Ou se aquele bem está no Brasil, né? O caso de bens imóveis, enfim, né? E tudo mais, ou se, né, há algum tipo de relação, né, de elemento de conexão ou com o doador, o de cujos ou o donatário, né, ou os herdeiros. Então, esses três elementos de conexão estão bem colocados agora na legislação complementar, não é? E se os estados quiserem evitar algum tipo de confusão, sugiro que eles adaptem suas legislações novamente à lei complementar para evitar aquele negócio, né? Aquela discussão que embora já tenha decisão do Supremo, né,
alguns casos, aquele negócio, eu preciso fazer uma nova lei depois da lei complementar e tal, né? Faz para que a gente evite, né, alguma confusão. No PLP ainda, né, eu tenho a determinação de não incidência do ITCMD sobre VGBL, PGBL, né? O Supremo Tribunal Federal ampliou uma jurisprudência do STJ, né, nos últimos meses aí, né, e houve a repercussão dessa decisão do Supremo dentro do PLP, né, e é claro, lembrando que quando esses programas são feitos para que haja fraude, né, a sucessão, o que ocorre, né, e que essa discussão não é uma discussão incomum lá no direito privado, esses efeitos também, na minha opinião, devem repercutir, né, no direito tributário. Houve ainda a determinação da incidência e do momento de ocorrência dessa incidência quando eu tenho trusts, né? Então, acho que agora não tem mais nenhum tipo de discussão, mesmo porque essa figura já foi incorporada dentro da legislação interna por uma lei federal recente. Bom, esses eu acho que são os pontos relevantes sobre esses dois temas tratados. Lembrando ainda de um assunto em relação ao ITBI, que ainda vai dar muita discussão. Houve alguma discussão antes de hoje em relação à base de cálculo do ITBI. Algumas propostas de emenda, querendo falar, olha, nós temos que seguir a jurisprudência do STJ. A base de cálculo é a declaração do contribuinte. Né? Se o fisco achar que ela está incorreta, o fisco tem que provar isso. Tá? No final das contas, me parece que essa sugestão não foi aceita e a base de cálculo se tornou, né, bom, se tornou não, continuou a ser o valor venal do imóvel, né, só que com uma definição de determinados procedimentos para se chegar nesse valor venal. Né. Eu trouxe esse assunto, porque esse é um assunto muito debatido quando se fala nesse imposto, embora, talvez dentre aí de pouco tempo a gente possa simplesmente chegar na base de cálculo mais óbvia, o valor efetivo da operação. Essa é a base que tem que acontecer para o, né, ITBI, salvo em casos em que há uma tentativa de fraude, alguma coisa assim. Rafael, mas é muito comum, não é? O cara declara um tanto a menor do que o valor, né, que está lá, não sei o quê. Sim, gente, mas esse cara tem que pagar de algum jeito. Tem que pagar, mas nem sempre é possível, né, se rastrear esses pagamentos. É dessa premissa que eu discordo. Eu acho que em poucos anos sempre será possível o rastreamento de pagamentos que se vale, né? Enfim, caso, né, ele se valha do sistema bancário. Eu acho que nós estamos num momento muito próximo da transparência total bancária, né, que já existe hoje, mas que me parece que não há ainda a intenção, especialmente da Receita Federal, em ficar procurando, enfim, fraudes, digamos, de menor monta. Mas o fato é que, né, são esses aí os assuntos que eu trouxe. A minha fala ela foi menos questionadora do que a professora Luciana. Eu quis fazer uma abordagem um pouco mais exploratória desses temas, mas imagino que alguns deles ainda serão, acho que, bem discutidos, e eu estou à disposição, né, de todos vocês para que a gente possa fazê-los, não só hoje, mas em todas as oportunidades, né, que for possíveis. Agradeço mais uma vez ao professor, ao professor Marciano pelo convite, ao IEF, e peço aqui a licença, né, já que ele já o fez, para divulgar o congresso da ABRADET para aqueles que virem esse vídeo antes de novembro. Eu espero que alguns o façam, né? Enfim, no
início de novembro, a gente tem o nosso congresso aqui, e as inscrições, quanto antes, melhor, porque, enfim, elas são mais baratas e permitem, não é, com que a gente possa organizar melhor o congresso aí para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e eu fico aí à disposição de todos vocês. Muito obrigado, professor Rafael, pela exposição que passou por diversos pontos muito relevantes, né, do PLP 108, que, como eu disse, está sendo votado agora no Senado. Eu vou, então, agora abrir para uma etapa de perguntas, de debates. Estou vendo aqui que o professor Murilo, que é professor de Direito Tributário da Faculdade Milton Campos e também juiz de Direito aqui em Minas Gerais, já pediu a palavra e vou passar a palavra para ele, que participou de um painel no nosso seminário na semana passada, exatamente sobre o contencioso judicial envolvendo IBS e CBS. Obrigado pela presença, Murilo. Você tem a palavra para iniciar essa etapa aqui dos debates. Obrigado, professor Marciano. Queria primeiro parabenizar a professora Luciana, professor Frattari, excelentes exposições, muito ricas, agregaram muito. Fiz várias anotações. A reforma e a regulamentação da reforma é muito rica, né? Tem muito assunto para a gente discutir, mas o tempo é escasso. Eu queria concentrar em alguns poucos pontos e de forma bem rápida, bem objetiva, para permitir, né, um debate aqui efetivo. Tem outros participantes também, e poder ouvir os palestrantes sobre essas questões. Professora Luciana, me desculpe, eu cheguei atrasado quanto à sua exposição, não peguei o início dela, mas eu acho que eu entendi a professora dizendo que defende a sujeição ativa em relação à sujeição ativa do Comitê Gestor do IBS para a cobrança do IBS. Aí eu questionaria, professora, o seguinte: bom, o nosso artigo, um dos artigos introdutórios do CPC, especificamente o artigo 18 do nosso Código de Processo Civil, diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso? É a questão da substituição processual extraordinária. O comitê gestor, ele não é titular do direito, né, o direito ao IBS. Os titulares do direito, os titulares da receita do IBS são os estados, Distrito Federal e municípios. Eles, então, a rigor, em tese, são os titulares dessa receita e eles teriam direito de cobrar esse tributo. O comitê gestor é uma entidade e, se o comitê gestor for ter a capacidade tributária ativa, puder cobrar o IBS, seria uma legitimidade extraordinária. Eu perguntaria à professora se a professora chegou a considerar essa questão, se teria, né, algum comentário a fazer a respeito. Esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto, se eu puder avançar de forma bem objetiva, o professor Frattari comentou sobre o ITCD e falou sobre a questão da progressividade, né, que a emenda 132 trouxe, isso é indisputável, e trouxe também a resistência que vários estados estão demonstrando em aprovar legislações locais, trazendo essa progressividade de forma efetiva. Eu tenho notícia, acho que todos aqui devem ter, de que há vários contribuintes acionando o judiciário, pedindo que o judiciário determine ao legislativo a progressividade. Porque se o legislativo está sendo omisso, os legislativos locais, né, as assembleias legislativas não estão elaborando a legislação local progressiva, que o judiciário, então, determine essa progressividade. Existem mandados de segurança aqui em Minas, eu tenho conhecimento de alguns, mas estão todos recebendo decisões contrárias, né? O judiciário não quer colocar a mão nessa cumbuca, nós todos sabemos disso. Aí eu pergunto, essas decisões,
em que não viabilizam a progressividade, né, que o constituinte derivado da emenda 132 trouxe. Isso não fere o princípio da justiça tributária, que agora é um novo princípio positivado, consta do artigo 145, parágrafo 3º. E uma última provocação, professor Marciano, porque se não tiver provocação não tem graça, né? O interessante é o debate um pouco mais apimentado. O professor Frattari disse que o novo contencioso administrativo, do IBS especificamente, não trouxe muitas novidades. De fato, né? Eu acho que isso também é claro para todo mundo. Eu me pergunto, e queria ouvir a opinião da professora Luciana, do professor Frattari, se essa não seria uma oportunidade de ouro para a gente fazer, talvez, uma modificação profunda no nosso contencioso tributário administrativo, né, do IBS especificamente. Eu sei que o que eu vou falar é provocativo e, sobretudo, para uma plateia de advogados, mas, especificamente, né, por nós estarmos aqui com a professora Luciana, que é do estado de Pernambuco, que tem um contencioso tributário administrativo estadual, que até onde eu sei é um sucesso retumbante, e nesse contencioso administrativo não existe representantes de contribuintes. Todos são recrutados por concurso público. Será que esse não seria, vejam bem, é uma provocação, mas uma provocação respeitosa, né? Eu sei que o público de advogados não gosta disso, mas para a gente discutir aqui academicamente. Será que não seria interessante, nesse momento em que a gente tem a possibilidade de mudar o contencioso, de talvez considerar a possibilidade de termos como julgadores administrativos do contencioso tributário administrativo apenas servidores recrutados por concurso público? Professor Marciano, me desculpe ter estendido muito, algumas questões para a gente aqui tentar debater, suscitar o debate. Obrigado, Murilo, pelas suas colocações. Foram bem direcionadas a cada um dos nossos palestrantes, né? Então, eu vou passar a palavra para a Luciana poder fazer as suas considerações. Professora Luciana, a palavra é sua. Obrigada, Marciano. Obrigada pelas perguntas, professor Murilo. Veja, quando eu defendi o comitê gestor, eu defendi o comitê gestor como sujeito ativo definido em lei, né? Eu acho que há uma omissão da Lei Complementar 204 em não definir qual o sujeito ativo do IBS, e ela não define, né? Eu acho que ela precisa fazer isso. E eu não vejo, na verdade, nenhum óbice para que o comitê gestor seja definido pela lei complementar como sujeito ativo. E aí a gente não vai para o CPC, a gente vai, na verdade, para o CTN. O que é que o CTN exige em termos de requisito para que uma entidade possa ser um sujeito ativo definido em lei de determinada exação, de determinado tributo? Eu não vejo óbice, né? De uma forma ou de outra, o artigo 18 do CPC, ele diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Na verdade, não seria, porque haveria definição legal do comitê gestor como sujeito ativo, né? Então, ele ia pleitear em nome próprio de sujeito ativo, de sujeito credor, né? Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, tá? Então, a circunstância em que eu defendo o comitê gestor, como também eu acho que seria necessário para a definição dos entes políticos como Estado, município, Distrito Federal, como sujeito ativo, estar na lei. Eu acho que a gente não pode prescindir numa lei complementar que institui um imposto novo da relevância que é o IBS e a CBS, sem prever qual é a sujeição ativa, né? Então, na verdade, quando eu coloco o comitê gestor, não é fazendo uma análise de doutrina, não, é dizendo que a lei precisa prever. Eu, particularmente, não vejo óbice para a lei estabelecer tanto os entes políticos subnacionais como o comitê gestor como sujeito ativo. Eu acho melhor, né, para a organização mesmo de tudo, em termos relacionados à cobrança do IBS, à exigência, aos litígios, que seja o comitê gestor. Agora, tem que ter previsão legal, a gente não pode ter uma lei complementar que simplesmente acha que não precisa definir quem é o sujeito ativo do imposto. É uma omissão, uma lacuna que precisa ser preenchida.
O legislador vai ter que decidir quem é o sujeito ativo do IBS. O da CBS, ninguém tem dúvida, é a União Federal, mas a sujeição ativa não necessariamente coincide com a competência tributária, né? Não, a competência tributária é uma coisa, a capacidade tributária ativa é outra, e a definição, no caso, é legal, e a gente, na verdade, não tem essa definição, né? Então, era isso que eu estava, na verdade, colocando. E em relação ao contencioso administrativo do Estado de Pernambuco, realmente funciona muito bem. A gente tem um contencioso que funciona, os processos andam, são julgados e é formado, na verdade, por servidores, né? Há um concurso público e a gente tem um tribunal administrativo que se chama TAT, Tribunal Administrativo, né, do Estado de Pernambuco, e que realmente funciona bem. Eu tenho a impressão que isso não vai andar em relação ao IBS, né? Até porque já está lá no PLP, justamente por conta de toda essa construção de harmonização, né? Em termos de União Federal e em termos de entes subnacionais, aí a partir do comitê gestor. Eu acho que toda a concepção, né, da reforma tributária está muito em cima dessa ideia de harmonizar procedimentos, né? Então, essa é, a princípio, a minha opinião, mas, indiscutivelmente, a gente tem um tribunal administrativo que funciona, a Procuradoria do Estado também tem uma ampla atuação lá, os contribuintes eles são, né, ouvidos, né? E a gente tem jurisprudência aí tanto para um lado quanto para um outro, a depender, na verdade, da defesa que é colocada no processo, né? Então, eu, particularmente, como procuradora, eu não tenho críticas ao Tribunal Administrativo aqui do Estado, não. Obrigado, professora Luciana. Gostaria de ouvir o professor Rafael também sobre as questões, se ele quiser, assim, se manifestar. Tá, Marciano, em virtude do, enfim, adiantar da hora, eu vou falar sobre o ITCD só, né? Muito bem colocado pelo professor Murilo, sobre as ações, não é, que não só em Minas, mas em alguns outros estados estão sendo colocadas pelos contribuintes, né, para que eles eximam seus clientes de recolher o ITCD, porque, né, não tendo alíquotas progressivas, a legislação estadual não deveria ser aplicada em caso nenhum, ou seja, né, o contribuinte vai à justiça para não pagar nada. Ele não quer pagar a alíquota progressiva, porque não existe, e também não quer pagar a alíquota que já existe. Num primeiro momento, quando eu vi essa discussão aparecer, eu falei, gente do céu, os advogados continuam com a criatividade realmente em alta. Mas depois eu refleti um pouco melhor sobre esse assunto e, na verdade, alguma razão esses advogados têm. Por quê? Porque, de fato, há uma ordem clara da Constituição Federal para que essas legislações estaduais sejam alteradas, né? E aí eu acho que existem alguns valores que devem ser ponderados. Ainda que exista essa ordem constitucional, existe também, não é, uma atual legislação que está sendo aplicada há anos, décadas. Então, eu acho que a gente deveria sopesar um pouco essas duas premissas. Eu já vi algumas decisões dizendo que a progressividade ela seria uma escolha do ente político e que por isso não haveria problema naqueles entes políticos que ficassem com alíquotas não progressivas, como uma alíquota única. Para mim, essas decisões estão erradas, não é? Porque me parece que a escolha do Constituinte foi evidente. Mas vi outra decisão que me pareceu um pouco mais acertada, dizendo que há uma obrigatoriedade que o legislador estadual estabeleça alíquotas, né, progressivas, mas que o tempo, não é, da emenda constitucional até aqui
ele ainda não é suficiente para que a gente julgue inconstitucionais essas alíquotas. Por mais estranho que possa parecer essa decisão, o Supremo Tribunal Federal já usou esse método muitíssimas vezes. Inclusive antes da lei de modulação. Antes da lei de modulação, o Supremo, já analisou algumas decisões dizendo: olha, isso aqui hoje não é constitucional, não é inconstitucional, mas vai ser, se continuar do jeito que está. Após a lei que permite a ampla modulação dos efeitos, isso se tornou mais comum. E agora, sem essa necessidade, o Supremo vai lá, marca a data a partir da qual aquela norma ela seria inconstitucional. Então, eu achei que esse juiz, eu não li a decisão toda dele, eu só fiquei sabendo que ele assim decidiu, um juiz mineiro, ele me parece ter captado a melhor solução jurídica e talvez até de justiça para este caso, embora eu acho que a melhor saída, seriam as assembleias legislativas dos estados, se colocarem aí para trabalhar, afinal de contas, a gente vê eles trabalhando em coisas, muito menos úteis, cada um dando nome para as coisas, estabelecendo dia de não sei o quê, então, enfim, não custava nada aí que ouvissem suas secretarias de Fazenda e aprovassem legislações com o imposto progressivo, como, a Constituição assim determina, sempre determinou para mim, mas enfim. É isso. Perfeito. Eu vou rapidamente me manifestar sobre essas questões. Realmente, a segunda questão, eu não sabia desse desplante, dessa argumentação. Acho que ela é cínica, mas enfim. Vou falar primeiro sobre o que o Murilo colocou. Me parece, Murilo, que lendo a emenda 132 e lendo a lei, o PLP, isso ele não vai mudar, né? O Senado vai aprovar do jeito que está ali mesmo. Realmente, me parece que há muitos elementos para dizer que o comitê gestor é, sim, o sujeito ativo, né? Afirma-se ali que os estados, ou seja, não há dúvida que o dinheiro vai parar nas mãos dos estados, não se trata disso. A questão é que a emenda 132 e a lei dizem que exclusivamente por meio do comitê gestor é que eles podem cobrar o crédito. Então, fazer o lançamento, né? Vou até ler aqui o 156-B da emenda. Os estados, os municípios exercerão exclusivamente por conta do comitê gestor, né? Vejam aqui, as seguintes competências: arrecadar o imposto, né? Então, se eles têm competência para arrecadar o imposto, é o comitê gestor que vai arrecadar exclusivamente pelo comitê gestor. Então, parece que há elementos, sim, para dizer que ele é o sujeito ativo, e sendo sujeito ativo, muitos problemas seriam resolvidos. Se a gente colocasse cada estado, cada município com sujeito, aí realmente nós teríamos uma. Então, me parece que são duas interpretações possíveis, sendo que numa delas você vai ter problemas insolúveis e na outra você vai ter um regime minimamente administrável, né? Então, enfim. Agora, sobre a questão das alíquotas do ITCMD, a emenda 132, como o professor Rafael colocou, inequivocamente, a emenda 132 obriga os estados a criarem a progressividade. E vários estados criaram, né? A Bahia criou, outros estados. Na verdade, Minas Gerais, São Paulo, Paraná são 3 estados que são a minoria, né, no Brasil, por conta de uma questão eminentemente política. É uma estratégia, né? Forças políticas, as pessoas com mais recursos, com mais heranças, em que o executivo também, no caso de Minas Gerais, o executivo faz parte desse movimento. Em Minas, o executivo e o legislativo não querem alíquotas progressivas do ITCMD, fogem das alíquotas progressivas do ITCMD como o diabo da cruz. Se o judiciário, nessas ações, que eu nem sabia que existiam, também entram, se o judiciário dá uma decisão dizendo que as atuais legislações e a lei mineira atual é inconstitucional e não pode ser cobrado nada, aí eu acho que realmente é um estado de loucura coletiva, porque aí o judiciário vai entrar nessa discussão, né? Eu me lembrei aqui
de uma discussão parecida, que era a seguinte: durante muito tempo se argumentou que algumas contribuições federais, contribuições de Seguridade Social federais, que deveriam ser vinculadas a determinadas atividades da Seguridade Social, não estavam vinculadas. Então, a União estaria descumprindo uma vinculação constitucional e aí a consequência seria não ser devido nada. Mas o Supremo não aceitou essa argumentação, ou seja, no caso de haver uma falta de vinculação, a consequência seria que se determinasse a vinculação e não o não recolhimento de nada. E eu acho que esse argumento também parece que não percebe que nós não estamos tratando aqui de uma brincadeira, de um quiz, nós estamos tratando de orçamento público, né? Eu não posso simplesmente ignorar as despesas públicas. É claro que não é a existência das despesas públicas que determina se o tributo é válido ou não. Isso não pode ser. Então, na verdade, o que existe é uma omissão inconstitucional do governo de Minas por fazer as emendas, as alíquotas progressivas. Caberia, então, ao Supremo Tribunal Federal, aliás, como ele já fez várias vezes, determinar um prazo para o governo de Minas Gerais aprovar uma alíquota, uma tabela de alíquotas progressivas, né? Por exemplo, o caso do Fundeb, durante muito tempo, Minas Gerais ficou descumprindo uma norma da emenda 108, dizendo que ela deveria colocar na sua lei uma norma prevendo que 10% do ICMS a ser distribuído entre os municípios fosse distribuído, calculado, enfim, o critério fosse os índices educacionais. Minas Gerais não fez isso, passou o prazo da emenda 108, e aí houve uma ação do Ministério Público Federal no Supremo, e aí o Supremo determinou, foi até o ministro Fux, que foi o relator, que o governo de Minas tinha tanto tempo para poder fazer a lei, e de fato a lei foi feita rapidamente. Então, se há alguma providência, e há certamente, aí deveria ser o Supremo Tribunal Federal dando um prazo para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fazer a alíquota progressiva e não se declarar que a cobrança do imposto realmente, com essa eu não contava. O Murilo realmente trouxe uma informação que eu não sei se é para rir ou para chorar. Bom, então, realmente o Rafael disse, a gente já está meio adiantado na hora, mas eu queria saber se mais alguém gostaria de fazer alguma observação, colocar alguma questão. Tudo certo, Tiago? Muito bem. Agradeço a presença de todos. Foi muito boa essa mesa, né? Esperemos que amanhã ou depois de amanhã já tenhamos aí a definição do Senado Federal quanto a essas matérias, né? São muitas matérias, como o Rafael mencionou, e fica o convite aí, então, a todos para sugerirem também ao IF novos temas, novas mesas de debate ao longo desse ano, né? Que ainda tem muita coisa para acontecer no plano tributário. Até lembro, em relação ao tema que a professora Luciana tratou, que está para sair também uma proposta de emenda à Constituição, né, a ser divulgada uma proposta de emenda à Constituição que vai tratar de uma justiça, uma espécie de justiça, órgãos. Isso, né, Marciana? A gente já gasta tanto com o Poder Judiciário, né, no país, eu acho que, não É, sei. vamos ver também o conteúdo dessa proposta e quem sabe fazer mais uma mesa aqui para quando ela tiver É, publicada, né? Mas essa que você comentou hoje, eu acho que o Murilo, eu e todos aqui, é aquela de, não, se for um valor alto, vai para o Justiça Federal, se não for valor alto, se for lucro real, enfim, aquilo ali acho que não tem a menor perspectiva de ir para frente mesmo. É isso, gente, muito obrigado. Oi, Rafael. Obrigado, gente. Um abraço, foi ótimo estar com vocês. Ah, que bom. Professora Luciana, obrigado a todos. Obrigado, Murilo, Tiago, Itamar. Grande abraço, boa Gente. noite. boa noite.